Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV, um canal de bênçãos para a sua vida. Esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no cumprimento da grande comissão, neste ano, sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito bom estarmos juntos, como acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Estamos aqui para esse tempinho pequeno, mas precioso, quando nós compartilhamos da palavra do Senhor e também através desta ação estamos lançando as nossas redes até aos confins da terra. Quero saudar todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Consigo identificar aqui Lucielen, Pastor Alain e companhia. Deus abençoe vocês. Outros mais que estejam aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Que você possa agora, nesse tempinho, logo no começo, compartilhar, fazer comentário no chat, levar essa transmissão a outras pessoas que estão distraídas. Você sabe como é que é, né? Tem muita gente distraída, não é? Nada distraído com televisão, nada distraído com Copa do Mundo, novela, não, WhatsApp, distraídas. Então você aproveita agora, pega aí o link, encaminha para essas pessoas, quem sabe um irmão na fé, um familiar, alguém que você gostaria que estivesse participando desta programação. Quero convidar você que nos acompanha a estar conosco em um de nossos cultos. Como sempre acontece, aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Temos o grupo de crescimento cristão, agora com Escola de Discípulos, um projeto maravilhoso que visa nos preparar melhor para juntos podermos anunciar as boas novas de salvação, refletir a imagem de Deus e fazer discípulos, o que é muito importante, que é a nossa missão aqui na Terra, que foi entregue por Jesus Cristo a todos os cristãos, sem exceção. Então vem estar conosco domingo pela manhã, depois segue-se o culto coletivo. Durante toda a programação da manhã há um espaço especial, uma programação especial para a sua criança. Você pode trazer a sua criança que ela vai gostar. Vem estar conosco. Nosso templo fica na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. À noite temos o culto transmitido pela internet, a partir do santuário. E se você quiser participar conosco, pode vir. Será bem recebido. Mas é um culto cuja ênfase é a transmissão pela internet. E você pode ver que é um culto no formato igual aos que nós sempre transmitimos.
Muito bom estarmos juntos. Estamos já chegando ao final do mês de junho. O inverno chegou. Sei que você está todo encolhidinho aí em casa, né? Com esse frio, carioca sabe como é que é, né? Fica logo todo encolhido, exceto eu, né? Mas todos ficam muito encolhidos com os frios, mas é bom, é uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Aliás, hoje vamos falar muito sobre esse assunto, oração, porque é o que está no script, no capítulo 7 de Amós, tem uma lição poderosa sobre a importância da oração, né? E vamos estar então orando, falando sobre isso e nos motivando a estarmos orando mais ainda. O mundo carece das nossas orações e orar é um ato de relacionamento com o nosso Deus. Vamos agradecer a vida dos aniversariantes. Vamos ver aqui quantos aniversariantes. O próximo aniversariante é Marcele Rodrigues Santana. Será dia 29, segunda-feira, não é? Que nós temos aqui. E aniversário da semana também foi a Igreja Batista Boas Novas, que no dia 22, nessa segunda-feira, completou 69 anos de existência aqui no bairro de Vila Isabel. É um farol de Deus aqui no bairro de Vila Isabel. 69 anos. Também, se você tem um pedido de oração, gostaria que estivéssemos orando, anote aí o número, a senha, para você acessar o canal de oração da igreja. É o nosso WhatsApp, teleoração 978 912 910. O código é 21, né? 21 978 912 910. Você pode enviar o seu pedido de oração. Vamos estar orando por a sua demanda. Tem motivo de gratidão? Também pode nos encaminhar. Vamos estar agradecendo ao Senhor, junto com você, a bênção recebida. Vamos falar com Deus então? Aí onde você estiver, você pode estar orando e falando com o nosso Deus também. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, pelas orações respondidas, pelo dom da vida, pela vida dos aniversariantes, não só desta que nós mencionamos, mas de todos os aniversariantes dessa semana. Obrigado pelo dom da vida, pelo dom da saúde, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Pai, pelos milagres que acontecem à nossa volta. Obrigado porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Aceite nossa gratidão, o nosso louvor. Mais uma vez, erguemos nossas mãos para agradecer ao Senhor. Mais um ano de existência da tua igreja aqui no bairro de Vila Isabel. É uma agência do Reino dos Céus aqui na terra. Que o Senhor o abençoe, nos faça prosperar, continue nos defendendo, nos dando sempre uma palavra de esperança e fé para a nossa sociedade, para a Vila Isabel, Rio de Janeiro e o Brasil. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada brasileiro. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja soprando sobre cada vida, dando sabedoria, discernimento, quebrando todo encantamento, tirando tudo aquilo que, ó Deus, impeça que cada pessoa veja o Senhor, a grandeza do Senhor, as obras do Senhor. Que o Senhor abençoe os casais, os casamentos, as famílias, os da terceira idade, os jovens, adolescentes e crianças. Que, ó Deus, o brasileiro esteja debaixo da tua mão protetora, que nada nos falte,
Que o Senhor visite aqueles que estão, ó Deus, em situação de risco, com esse tempo chuvoso, aqueles que estão, ó Deus, sem, quem sabe, uma casa adequada para morar, que o Senhor intervenha de maneira sobrenatural. Clamamos, Pai, que a riqueza da nossa nação possa chegar à casa de cada brasileiro, que todos nós possamos usufruir dos bens dessa terra, que essa nação reconheça por inteiro que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única salvação, a nossa única esperança. Remova todo o mal da nossa terra, tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe as igrejas do Senhor, espalhadas em toda a nossa terra. O Senhor possa estar nos sustentando, nos dando, Pai, sabedoria sobrenatural para poder anunciar a Tua mensagem de transformação ao mundo. Que o Senhor fortaleça os ministérios, visite os pastores, proteja o Teu povo, também toda a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra. Queremos, Pai de amor, clamar por aqueles que agora estão sofrendo consequências de catástrofes, como temos notícia, os países vizinhos, ó Deus, tantos países que estão sofrendo as consequências de catástrofes, a Venezuela e tantos outros. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor intervenha. Ó Deus, o Senhor é o Deus que traz a existência que não existe, é aquele que ressuscita os mortos. Nós cremos nisso, que haja uma visitação do Senhor em todos esses lugares, nações, onde as pessoas sofrem por intempéries da natureza. Em nome santo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nós que aqui estamos, que o Teu Espírito continue nos dirigindo, nos dando a direção para falar e anunciar a Tua mensagem conforme o Senhor quer. Amém. E que corações sejam aquecidos, sejam alcançados, tudo para a glória de Jesus. Amém. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. E glória ao nosso Deus. Que o vento do Espírito Santo esteja aí no teu coração, soprando na tua casa, em tudo que você possa estar envolvido. Que esse mês de que esse mês de junho seja um mês grandemente abençoado. Ainda estamos na última semana, ainda há tempo para muitas coisas grandiosas acontecer em nossas vidas. Vamos desde já estar agradecendo a Deus o mês de junho, não é verdade? E consagrando ao Senhor o mês de julho que já se avizinha. Nós temos vencido assim a metade do ano de 2026 com a bênção do Senhor. Saudamos a Kátia Constant e Daniel Constant, que consigo visualizar aqui na telinha. Que Deus abençoe vocês, que tudo possa estar correndo muito bem com vocês, para a glória do Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos hoje continuar um pouco na série de meditações com base no livro de Amós. Estamos no capítulo 7, capítulo rico de lições para a nossa vida. A Bíblia é tão atual, parece que foi escrita para nós hoje. E a gente precisa tirar proveito dessa palavra tão preciosa. Como diz a palavra de Deus, o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos mesmo. Estamos então nessa série de meditações na profecia de Amós, quando ele falava a Israel numa situação de muita dificuldade, né? São meditações
a voz de Deus em tempos difíceis. E hoje estamos na nossa 28ª meditação, a terceira parte, entre o juízo e a graça, que é o subtema dessa série. Nós intitulamos o capítulo 7, emprestamos esse título, entre o juízo e a graça. E vimos que essa é a situação que todos nós vivemos. De um lado a graça de Deus e de outro lado o juízo de Deus. O que nós vamos receber, o que nós vamos procurar, desejar. Vimos então que Deus chamou o seu servo e lhe mostrou uma visão dos gafanhotos. São 3 visões na primeira parte dessas meditações. São visões que podem mudar a vida de uma pessoa e de uma nação, como foi com o povo de Deus no passado. E ali, nessa visão dos gafanhotos, está no capítulo 7, verso 1 a 3, Deus mostra essa visão e usa essa visão que teve para que Amós pudesse falar à nação e ela entendesse o que estava por vir. Deus usou aquela visão dos gafanhotos para exortar o povo a que endireitassem os seus caminhos. Era essa a intenção, para que o povo voltasse para Deus. Vimos então que em determinado tempo, a praga ameaçava a colheita, viria uma catástrofe terrível, porque faltaria comida, o povo seria submetido a uma situação extremamente difícil. A sobrevivência estaria impossível. Então o profeta ora ao Senhor, foi aqui que nós terminamos na última meditação, e no verso 2 ele ora, verso 2 do capítulo 7, ele diz assim: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. E ele faz uma pergunta na sua oração a Deus: como subsistirá Jacó? Jacó aqui é a nação de Israel, pois é pequeno. Que oração simples, mas tão profunda. Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Israel, pois é pequeno. Então, ele faz essa oração. Amós reconhece que se aquele juízo viesse integralmente, seria o fim de Israel. Israel estaria severamente enfraquecido. Nós vimos então que Deus é soberano sobre a natureza, sobre a história, e ele usa circunstâncias difíceis para despertar os seus filhos a que faça uma correção de rota, uma correção na caminhada com ele. Vimos também o que é mais importante, que o juízo de Deus, a disciplina de Deus, tem um propósito pedagógico, esse é de ensinar, e um propósito redentivo, de redimir, de tirar os seus filhos do caminho mau. Vimos então que a intercessão de Amós teve um valor tremendo, como diz a palavra, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E a misericórdia de Deus foi suspensa. O juízo de Deus foi suspenso por causa da misericórdia de Deus. E é isso que nós queremos continuar falando hoje, A resposta de Deus à oração do profeta. O que deve nos impressionar aqui não é, na passagem, não é a formação dos gafanhotos. Realmente deve ser terrível, Quando a gente, às vezes, tem aqui uma invasão daqueles cupis, a gente já fica desesperado, Imagina você uma invasão de gafanhoto que Deus estava formando. Mas o que deve nos impressionar aqui é a resposta de Deus à oração. Resposta de Deus à oração.
Querido, nós precisamos urgentemente, a igreja do Senhor precisa urgentemente buscar ao Senhor em oração. E nós vimos aqui que a resposta de Deus foi algo tremenda, a ponto de o profeta assim se expressar. E o Senhor Deus se arrependeu disso. E foi assim, a resposta foi: não acontecerá. Não acontecerá, disse o Senhor. Esse é o nosso Deus. A visão começa com um gafanhoto sendo preparado e termina com a misericórdia de Deus prevalecendo. Por quê, amados? Por que, igreja? Por que, meus filhos na fé? Por que, meu irmão? Por causa da oração. A intercessão do profeta é uma poderosa demonstração de que Deus deseja conduzir seu povo ao arrependimento. Deus quer evitar que o pior aconteça com todas as pessoas e com os teus filhos. Por isso, ele às vezes manda uma mensagem forte, como foi a de Amós. Mensagem mesmo de destruição. Daí o tema entre o juízo e a graça. E aí vem a voz de Deus, entra em tempos difíceis, chamando o povo para o arrependimento. Diante daquela calamidade, Amós não celebra o juízo. Presta atenção, isso é muito importante, você que está nos assistindo. Amós foi chamado para anunciar o juízo de Deus sobre o povo. Mas ele viu aquela calamidade e ele não celebrou o juízo, nem condenou o povo. Mas ele intercedeu: olha, eu posso ficar aqui só hoje. Se isso alcançar lugar nos corações, ganhamos o dia. Porque hoje vivemos em um tempo em que as pessoas estão celebrando o juízo. No próprio meio do Israel de Deus. Celebrando o juízo e condenando. Domingo passado eu fiz referência a essa questão pela manhã. Pessoas que dedicam o seu tempo, usam a internet para ficar condenando os outros. Pessoas que se dizem do arraial de Deus. Não sei com que propósito. Quase que, e alguns chegam a celebrar a queda de outros, estabelecendo assim um conflito, levando muitas pessoas a se escandalizar. Não estamos falando aqui de passar pano, de encobertar, porque nada está encoberto aos olhos de Deus e Deus não precisa de ajudante nessa parte. Mas é o que nós vemos e isso me deixa muito entristecido. Não assisto essas coisas. Confesso que alguns eu assisti para tomar conhecimento, mas depois já peguei o macete. Só olha o título, já sabe o que é e passa batido. Pessoas que estão atrás de like, de angariar seguidores com motivações equivocadas. O profeta tinha toda a razão para condenar e para até celebrar. Dizer assim: viu, não te avisei, eu falei. Mas o texto diz que o profeta orou: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. E é isso que cada um de nós precisa fazer. Diante da dificuldade do irmão, diante da dificuldade de alguém, diante da luta que uma igreja esteja passando, a sua própria congregação, seja o que for. Importa que nós estejamos prontos a interceder e dizer: Senhor, perdoa, eu rogo, perdoa. Então o profeta, ele reconhece a fragilidade da nação e nasce no seu coração
uma verdadeira intercessão. Aquela intercessão movida por um amor ao próximo, um amor, aquele amor bíblico descomprometido. Aquela intercessão que se alegrará na restauração, na resposta de Deus. Por isso, amados, nós fomos chamados, na nossa grande comissão, nós fomos chamados para interceder pelos que nós conhecemos e pelos que nós não conhecemos. Por famílias, por cidades e por nações. Quanto nós temos intercedido pelos nossos, da nossa casa? Quantas vezes temos intercedido? O quanto temos intercedido pela nossa parentela? O quanto temos intercedido pela congregação, os membros daquela congregação da qual nós fazemos parte, da igreja da qual fazemos parte? O quanto temos intercedido pelo povo do bairro onde estamos, por aquelas pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos, pela vizinhança, pela nação e pelo mundo? Se Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É importante, queridos, que sejamos despertados para a oração. Aqui, esse não é o único, mas é um dos campos de batalha, onde o crente ou perde ou ganha a luta, a batalha espiritual. Ou o inimigo vence, ou o Filho de Deus vence. É no campo da oração. Deus, falando pelo profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, fala assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro. Outra versão diz na brecha. A figura de um muro que está rachado e pode entrar o inimigo por aquela rachadura e alguém precisa ficar ali. O Senhor está falando sobre oração. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Olha o que Deus diz: porém, a ninguém achei. Não é triste isso? Vou até marcar aqui no meu texto. Porém, a ninguém achei. A pergunta que precisamos fazer é essa: será que eu sou um destes? Que Jesus procurou e não achou para que eu estivesse na brecha? Perante Deus, para que alguém se salve, para que alguém seja curado, para que o milagre aconteça, para que haja uma transformação sobrenatural na nossa sociedade? Diz ainda a palavra de Deus, conforme Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A outra versão diz assim: a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Um escritor chamado Mateus Henry disse assim: a oração do justo é um meio ordenado por Deus para alcançar misericórdia em tempos de juízo. Tem tudo a ver com a profecia, com o que estamos falando. A oração de um justo é um meio ordenado por Deus para alcançar misericórdia em tempos de juízo. Foi o que fez Amós. Outro escritor que eu selecionei, Charles Feinberg, ele é especialista em profetas menores, e Amós é chamado um dos profetas menores. Diz assim: Amós demonstra o coração pastoral, que sofre
pelo povo e busca sua preservação diante da justiça divina. É isso mesmo. Talvez muitos não estejam dispostos a sofrer, a gastar, a investir em oração, porque colocar na brecha envolve um sacrifício, mas há recompensa. Há recompensa. Envolve sofrimento, mas há recompensa. Buscar a preservação de alguém, quem sabe de uma família, de uma situação diante da justiça divina. Queridos, nós precisamos orar. E eu agora vou ser bem prático. Orar primeiro pelos da nossa casa. Mesmo em tempos que tudo vá bem, não baixe a guarda, não abre mão da oração. Quando houver desânimo, preguiça espiritual, reaja e separa um tempo para oração. Depois, orar pela sua parentela. Todos aqueles que fazem parte da parentes estão ligados a vocês por consanguinidade. Sim. Depois, orar pela família espiritual, a sua igreja. Orar pelos seus pastores. Os pastores carecem de oração, muita oração. Nós carecemos, eu, a Lígia, os pastores da nossa igreja, o pastor Alain, nós carecemos das orações. Precisamos nos ver sustentados pelas orações de vocês. Depois, orar pela sociedade em que estamos aqui. Qual o bairro que você está? Ore por esse bairro. Ore pelo bairro onde está a igreja, o templo onde você congrega. E ore pela nação. A nossa nação está gemendo, espiritualmente falando, carecendo das nossas orações, do povo de Deus. Uma geração linda, bonita, rica em recursos naturais, um povo maravilhoso, mas carecendo de Deus. Será que não temos um tempo diariamente para orar pelas nossas nações, pela nossa nação, pelos nossos irmãos brasileiros, pela igreja brasileira, pelos do meu bairro, da minha igreja, da minha casa? Ah, temos sim. Que Deus nos desperte, que venha sobre nós um peso de intercessão e possamos nos dedicar diariamente, sistematicamente, a estar orando, buscando ao Senhor, cobrindo a nossa nação com as nossas orações. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos dê essa direção para que possamos estar em tempos tão difíceis, usando deste meio que Deus nos proporcionou para orar e assim alcançar misericórdia diante do Senhor. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, não é verdade? Foi muito bom estarmos juntos aqui nesses minutinhos. Que Deus abençoe você, sua casa. Recebam o nosso amor, o meu e da Lígia, e junto com o nosso amor, um duplo abraço, né, Lígia? Para cada um de vocês, que sejam aí onde estiverem aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Eu te abençoo, declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.